O Evangelho de hoje nos traz uma linguagem econômica, fala de banco, fala de empregados, fala de investimentos, fala de poupar, fala de lucrar, fala de juros. E eu fiquei então pensando cá com meus botões, que nós poderíamos hoje pensar em uma pregação que contemplasse o tema economia, por que não? A palavra economia tem a sua etimologia na língua grega, oikonomos. Oikos, de oikia, da língua grega, significa casa. Nomos, de nomia, significa lei, portanto, a lei da casa. Mas para poder melhorar a expressão etimológica da palavra oikonomos, nós podemos entender que economia é a lei que nos ajuda, ou a arte que nos ajuda a bem administrar a nossa casa. Eu não vou te dar nenhuma aula de economia aqui. Eu não quero pensar em economia nesse contexto lucrativo, de juros, de dinheiro, não é isso. Mas se economia é a lei da casa, e a economia é a arte de bem administrar a casa, eu quero pensar a economia a partir do contexto existencial, porque aí então é filosófico, aí é da minha praia. Então eu posso pensar justamente que todos nós, seres humanos, somos uma casa ambulante, eu e você, porque nós moramos em nós mesmos. Onde você mora? A gente pensa, eu moro na rua tal, no bairro tal, na vila tal. Não, você mora em você mesmo. Nós somos uma habitação ambulante. Onde nós vamos habitando-nos em nós mesmos. Então, economia, no contexto filosófico, oikonomos, no contexto existencial, significa que nós precisamos bem cuidar da nossa casa, ou seja, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos investir naquilo que traz lucro no sentido da existência, ou seja, que nos traz boas relações, que nos traz vitalidade, que nos dá sabedoria. É isso que eu quero pensar com as 3 leituras propostas neste 33º domingo do tempo comum. Não basta só poupar. A vida também é feita de investimentos. Não se poupa por poupar, se poupa também para investir, nos dizem os especialistas. E eu queria apresentar para você 3 conselhos, para você economizar em algumas coisas e investir bem em outras. Isso serve para a vida financeira, isso serve para a vida espiritual, e isso serve para a sua vida pessoal, relacional, intersubjetiva. Pega aí o teu folheto em Provérbios capítulo 31, versículo 30. Aqui nós temos um primeiro conselho de investimento da palavra de Deus. Diga assim comigo: o encanto é enganador. Encanto é enganador. E a beleza é passageira. E a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Essa sim merece louvor. Diga assim comigo: primeiro conselho. Primeiro conselho: invista na sabedoria. Invista na sabedoria. Mas aí você pode me perguntar, padre, eu não li nada aí nesse texto falando de sabedoria. Aí é uma questão então teológica. Provérbios foi escrito, segundo a tradição, por Salomão, um dos maiores reis da história de Israel, da monarquia de Israel. Salomão vai dizer no livro da sabedoria, que também é atribuído a ele, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui está dizendo que
A mulher que teme ao Senhor, se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, essa mulher de Provérbios 31 é uma mulher sábia. E se ela é sábia, ela merece louvor. Eu queria e quero aprender com esta leitura que nós precisamos economizar na superficialidade. Precisamos economizar um pouco, minha gente, com as coisas externas. A gente fica muito embasbacado com a beleza física das pessoas, com o padrão hipócrita que a sociedade coloca. Os olhos chegam e estalam no corpo do outro. A beleza do corpo, os músculos, o cabelo e não sei o que lá, e o jeito que se veste, e a marca do carro. Depois de algum tempo de convivência, você percebe que toda aquela beleza não passa de algo externo, porque dentro de si é vazio total. É apenas vaidade misturada com cosméticos, nada mais do que isso. A pessoa superficial, a pessoa que não é sábia, ela vive a sua vida apenas através do externo, apenas ao olhar ou no olhar exterior das coisas. É preciso que nós possamos economizar nos olhares rasos e mergulharmos na sabedoria. Este é um bom investimento. O sábio é todo aquele que vê, que sonda as profundezas da vida. Sábio é aquele que não tem pressa de emitir valores e julgamentos, não. Sábio é aquele que vai convivendo com o outro e percebendo quem é o outro atrás das máscaras, quem é o outro sem a maquiagem, quem é o outro sem o perfume, quem é o outro quando não está tão bem aparentável. O sábio não se contenta com poças rasas, não. O sábio, ele quer mergulhar profundo no oceano existencial. O sábio não se perde nas aparências. O sábio está buscando a essência. E é uma pena, porque nós vivemos num mundo totalmente aparente, de pouca essência. E é por isso que tanta gente sofre nesta vida, em todos os sentidos. O sábio é simples. Simples é aquele que não quer tudo. Simples é aquele que se contenta com o que tem. Simples é aquele que não é complexo. Simples é aquele que quer uma coisa de cada vez. Tem gente que quer tudo ao mesmo tempo. Rubem Alves, um escritor e poeta brasileiro fantástico, já falecido, infelizmente. Rubem Alves trabalha uma metáfora em um dos seus livros que é fantástica. Quando uma criança vai pegar castanha ou nozes dentro daquele, é um vidro e tal, ela põe a mãozinha dentro e quer pegar justamente umas 4, 5, 6. Na hora que ela puxa daquele recipiente, a mão abre porque não passa e cai tudo. Não dá para pegar 4, 5 nozes, 4, 5 castanhas. Ele vai aprender que é preciso tirar uma de cada vez. Nessa metáfora, Rubem Alves então vai aplicar para a vida. A gente às vezes não tem nada, porque a gente quer pegar tudo. A gente não consegue nada, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo. Por isso que o sábio, ele é simples e não complicado nas coisas. Uma coisa de cada vez. Tem gente que quer começar 3, 4, 5 cursos ao mesmo tempo, não termina nenhum. Começa a ler 3, 4, 5 livros, não lê nenhum.
quer conversar com alguém, quer ler o jornal e ainda atender o telefone, não vai dar atenção para nenhum. Eu gosto muito de um poeta britânico chamado William Blake. William Blake dizia em um dos seus poemas, que eu acho fantástico: é preciso ver o mundo num grão de areia, e é preciso ver um céu numa flor silvestre. Olhando para o pensamento, para a poesia de William, eu posso pensar com você que o sábio é aquele que tem uma alma poética. Como assim? O poeta, minha gente, é justamente aquele que não vê o que está lá. Ele olha para alguma coisa e vê além. William Blake, por exemplo, olhou justamente para um grão de areia e viu o mundo. Olhou para uma flor silvestre e viu o céu. O sábio é aquele que, quando está olhando para alguma coisa, ele precisa abrir um outro mundo, um outro horizonte e ver além. É nisso que nós precisamos investir o tempo todo, minha gente. Não se contente com coisas rasas, não perca a tua força, não perca a tua economia, não perca a tua energia com coisas supérfluas, mundanas, profanas, rasas. Não se aventure colocar na tua vida quem você nem conhece ainda, e muito menos dentro da tua casa. O sábio vê além, porque o sábio sabe que é na simplicidade do tempo que nós vamos descobrindo quem o outro é, e ao mesmo tempo, quando falamos em autoconhecimento, nós vamos descobrindo quem nós somos. Portanto, a primeira ou o primeiro investimento nessa casa existencial que somos nós é o investimento na sabedoria. Diga-se comigo: eu investirei na sabedoria, nas relações humanas, na relação comigo mesmo, na relação comigo mesmo e na relação com Deus. A Deus uma salva de palmas. Obrigado, Sérgio. Aí você tem a segunda leitura. Você tem aí Paulo na Europa, pregando a Tessalônica, a capital da Macedônia. Capítulo 5, versículo 2. Aqui tem um segundo investimento. Diga-se comigo: vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí lá no finalzinho, no versículo 6, diga-se comigo: portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Diga-se comigo: segundo conselho, invista na sobriedade. No finalzinho do versículo 6, Paulo está dizendo: portanto, está concluindo o seu pensamento, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Sobriedade é o oposto, é o antagônico de embriaguez. O sóbrio não está embriagado. Mas eu preciso, com a psicologia, com a filosofia, com a teologia, com a hermenêutica bíblica, ir um pouco além, e vou fazer isso. Sobriedade, o oposto, o contrário, o avesso de embriaguez, significa ao mesmo tempo que eu estou no controle, no autodomínio,
que minhas faculdades mentais estão ok para a realidade. Isso é uma pessoa sóbria. Uma pessoa embriagada não tem faculdades mentais. Ela está longe da realidade, na fuga talvez da realidade. Ela está desequilibrada, ela não tem autodomínio. Por isso que nós compreendemos que sobriedade, e essa é a melhor definição que eu já encontrei em tudo que eu já li. Olha que eu já li muito nessa minha vida. Essa foi a melhor definição que eu encontrei de sobriedade. Sobriedade nada mais é do que o justo equilíbrio, a justa medida entre o excesso e o insuficiente. Essa foi a melhor definição ao longo de tudo que eu já li. A pessoa sóbria nem quer demais, mas também não está no de menos. Ela está buscando a justa medida. Ela está buscando justamente aqui um controle e um equilíbrio. E aí nós percebemos justamente isso, minha gente, é a moderação. Quer ver uma coisa? Uma pessoa sóbria, quando eu falo em sobriedade, só se pensa em cerveja, em uísque, em cachaça, em pinga. Não é só isso não. Se engana. Sobriedade tem a ver com drogas lícitas e ilícitas, não só a bebida alcoólica, como também o cigarro, como também a maconha, como também a cocaína, como também o excesso no computador, no iPhone. Tudo isso é embriaguez, porque foge da realidade. E aí eu percebo justamente no segundo investimento que a palavra me apresenta, o equilíbrio, a moderação, por exemplo, entre o trabalho e as férias. A vida não é só trabalhar, a vida também é descansar. Mas para alguns a vida é só descansar e nunca trabalhar. A moderação consiste em fé e razão. Tem coisas que eu preciso da ciência, é claro. Eu não posso me operar. Estou com um problema no meu corpo, eu não vou falar, Senhor, desce e me opera aqui embaixo. Você está maluco? Vou procurar um homem que tenha no mínimo conhecimento médico para poder auxiliar nessa cirurgia. Eu não sou maluco. O equilíbrio entre a fé que me aproxima de Deus e a ciência que me aproxima do homem com seu conhecimento peculiar. Sobriedade é o equilíbrio entre igreja e família. Tem muita gente escondida dentro da igreja. Tem muita gente que passa 24 horas socado dentro da igreja, minha gente. E sabe por quê? Porque está fugindo da realidade dos problemas que tem em casa. É uma pessoa bêbada. Nem eu que sou padre aguento ficar 24 horas dentro da igreja. E aí você vai tendo o radicalismo das coisas. A pessoa vai pendendo para um lado só. Se torna uma pessoa radical. Uma pessoa que não tem sobriedade, não tem moderação, não tem equilíbrio. Em vez de voltar para casa para resolver os seus problemas, não, foge para o meio da igreja. A igreja é para você abastecer, a igreja é o combustível, a igreja é a força, a igreja é a energia, para eu voltar para casa e lá em casa, onde é o meu sacerdócio, para quando eu voltar em casa, onde é a minha igreja doméstica, como pregava o Papa João Paulo II o tempo todo no seu pontificado, é lá que eu preciso ser igreja de verdade. Sobriedade, minha gente, significa justamente a junção, o equilíbrio da dieta com a pizza, sem extremismo. Saber que você pode ter algumas calorias, mas que não precisa exagerar. Dieta não é outra coisa senão um equilíbrio do que o teu corpo, o teu organismo precisa, e ponto final.
O sóbrio é aquele que trabalha com os pés na terra. E aí eu volto em Paulo aos Tessalonicenses. O sóbrio é aquele que trabalha com os pés na terra, mas com o coração e com os olhos voltados para Deus, porque ele sabe que uma hora o Senhor voltará, ele sabe que uma hora o Senhor virá. Nós estamos esperando a vinda do Messias, minha gente. Não ache que você não vai morrer, não ache que você vai ficar aqui para sempre. Isso é pessoa bêbada, isso é pessoa que está fugindo da realidade. Jesus está voltando, está às portas. Os pregadores não falam mais nisso. Isso é uma negligência dos pregadores da igreja. Nós paramos de falar. Jesus está voltando, sim senhor. Não fique tão preocupado só com o creme que vai passar no rosto, com a tintura do cabelo, com quantas anilhas vai colocar no supino. Não, se preocupe também com o Senhor que está voltando. Preocupe-se também com a sua alma, porque o corpo, bonito ou feio, sarado ou magro, gordo ou doente, o corpo vai para a terra mais cedo ou mais tarde. Só a essência vai se salvar. Invista na tua espiritualidade, invista nas coisas do alto, invista na fé, invista em Deus. Quem investe em Deus lucra a eternidade. A Ele uma salva de palmas. Estava lendo essa semana um psicólogo, um psicanalista, e aí em algum momento ele disse na sua escrita que pessoa sóbria é aquela que sabe interromper. Falei, muito bem, nunca tinha pensado desta maneira. O sóbrio é aquele que sabe interromper uma atividade e dizer com tranquilidade: hoje basta, basta. Vocês já viram como que nós não temos equilíbrio em muitas coisas? Quer ver uma coisa? O cara vai numa festa, a festa começou 10 da noite, já é 6 da manhã e não vai embora. É desequilibrado, não tem autocontrole. O restaurante fecha, sei lá, meia-noite, o garçom está morrendo de sono. Trabalhou, às vezes faz bico, trabalha fora, tem que trabalhar à noite para sustentar a casa. Existe um horário estabelecido no restaurante, no cardápio, quando vem na mão do cliente. Meia-noite vamos fechar o restaurante. Garçom morrendo de sono, a cozinheira morrendo de sono, o dono do estabelecimento morrendo de sono, mas o cara quer comer e beber até às 5 horas da manhã, porque não tem equilíbrio. Porque falta sobriedade, falta sabedoria sóbria. Mas não é só nisso não. Tem gente que começa a fazer uma coisa e quer fazer aquilo até morrer. Para, calma, sossega, basta para hoje. Meu Deus do céu, eu estou falando de moleque, não estou falando de camarada de 30, 40 anos nas costas. Senta na frente do seu PlayStation ao meio-dia. Ele vai sair do meio-dia do outro dia, não come, não bebe, não faz mais nada. 12 até 24 horas jogando videogame, porque é desequilibrado, não tem autocontrole. Pega um celular na mão, esquece de tudo. Meu Deus do céu, pega um celular, pronto, esquece da vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na igreja está com o celular mexendo, está o besta do padre falando e o cara está lá. Porque é desequilibrado, porque não é sóbrio. Portanto, aprenda a dizer: por hoje chega, por hoje basta, chega, vou para casa. Começa a comer, não para mais. Gente do céu, 7 pãezinhos, quem que aguenta? Cada um 3, 4, 5 fatias de mortadela desse tamanho, sem tirar um zoião frito no meio, porque é desequilibrado, não tem autodomínio. Quando começa uma coisa não para mais.
Vou comer só mais um pedacinho. Só mais um. Não, só mais um. Com 5 minutos come um bolo inteiro. Está precisando de sobriedade. Isso é sobriedade. Ai, porque o fulano é bêbado. Não existe só a bebida. Só ficar chapado de bebida alcoólica e droga não, minha gente. Também tem de chapada de celular, chapada de festa, chapada de não pôr ponto final nas coisas. Vai protelando, 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 até morrer. Terceiro ponto e último, Evangelho de Mateus. Pegue lá, Mateus 25. Terceiro investimento, diga-se comigo, terceiro investimento. Terceiro investimento. Invista com ousadia. Invista com ousadia. 14:15 está assim: um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. 20 até o 22. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. 22. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais do que lucrei. 24 e 25. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Talento aqui, ela é uma unidade de valor que correspondia naquela época a 35 quilos de ouro. Isso era um talento. Só que eu não posso esquecer que Jesus está falando aqui em parábolas. Se ele está falando em parábolas, é uma narrativa alegórica, comparativa. Parabolém da língua grega significa colocar ao lado e fazer comparações com alguma coisa. Por exemplo, eu coloco uma semente aqui do meu lado e comparo a semente com a palavra, por exemplo. Eu coloco um agricultor aqui e faço uma narrativa semelhante ao narrador com Deus, que é aquele que semeia a palavra no nosso coração. Aqui, ele está colocando ao lado, na sua narrativa parabólica, justamente o talento, que era naquela época uma unidade de peso, correspondente a 35 quilos de ouro. Mas ele pôs ao lado, para dizer uma coisa muito mais profunda, para ensinar para mim e para você que talento é o que somos, é o valor que nós portamos. Você é um talento, porque você foi criado à imagem de um Deus talentoso. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus talentoso e que por talento nos criou. Então a primeira coisa que eu aprendo é investir a minha vida com ousadia. Eu aprendo aqui neste evangelho justamente que todos nós temos uma riqueza, temos o nosso valor, e é um valor incalculável, inenarrável. Então, pelo amor de Deus, gente, para de verdade, de ficar rastejando atrás de quem não te valoriza, de ficar dando moral para quem brinca com você, para quem brinca com o teu corpo, para quem brinca com a tua consciência, para quem brinca com o teu coração. Larga a mão, você não precisa disso não, meu irmão. Respeite-se como o talento que você é. Talento aqui é ontológico, de ontós, de ser na filosofia. Talento aqui é o que eu sou, não o que eu tenho. Meu talento não é o meu dinheiro, não é a minha poupança, não são as minhas aplicações e investimentos no Banco do Brasil, não. Talento é ontológico porque é aquilo que eu sou. Diga-se comigo, eu sou um talento.
Então você para de ficar se humilhando atrás de quem não te valoriza. Porque o grande responsável por isso é você mesmo. Quando você não der a você o seu necessário valor e se respeitar como um ser valorativo para Deus, você sempre vai ser humilhado pelos outros. Manda se catar, pronto. 25. Fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Não se esconda, não se anule, não se enterre. Não enterre a você mesmo. Não se enterre na mediocridade. Não se enterre na embriaguez. Não se enterre e ao mesmo tempo não fique invejando os outros. Veja, um recebeu 5, o outro recebeu 3 e ele recebeu 1 talentinho. E nós ficamos assim, nossa, o fulano tem 3 talentos, ora, o outro tem 5, eu só tenho 1. Para. O dia que você parar de ficar se comparando com os outros, o dia que você investir naquilo que você é e naquilo que Deus te deu, você vai ser muito, 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 muito feliz. Porque as pessoas mais infelizes que eu já encontrei nesta vida, que já sentaram comigo para se confessar, ou para pedir um aconselhamento: padre, eu sou infeliz. Mas sabe por que é infeliz? Porque é invejosa. Gente invejosa não pode ser feliz. Para de ficar olhando os talentos do teu irmão. Para de ficar comparando os seus 5 com 1 talento, 3 com 4. Para com isso. Invista bem investido nas suas habilidades, nas suas aptidões, nos seus dons, nos seus talentos, nos seus carismas. Dê o 100% daquilo que você tem e daquilo que você é, já que a linguagem é ontológica. Seja ousado, atrevido, atrevida. Rompa com a normose, minha gente, rompa. Quebre, despedace todo e qualquer tipo de normose. Tem um filósofo pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard disse uma vez em uma de suas filosofias belíssimas que o medo é alguma coisa apertada e estreita, mas é por essa estreiteza que eu encontro a liberdade. Comparando Søren Kierkegaard nessa filosofia belíssima sobre o medo, até porque o cara da parábola falou para Jesus, falou aqui no texto para Deus, para o patrão: eu enterrei o dinheiro por medo de você. E é por medo que muita gente vive a estreiteza. É por medo que muita gente se enterra. É por medo que muita gente não cresce. É por medo que muita gente não se arrisca. É por medo que muita gente não se atreve. E você está ficando velho. Você não está ficando novo, não. Novo é quem nasceu agora. Quem já passou dos 20, meu irmão, é agora, daqui para frente, é ladeira abaixo. Vai esperar chegar aos 50 para ficar com depressão? Ai, eu queria ter feito. Ai, eu queria ter falado. Mas não fez e não falou e se enterrou. Porque o medo te estreitou. E Kierkegaard vai dizer: o caminho da liberdade é enfrentar a estreiteza. Isso é suplantar o medo. A psicologia nos ensina como devemos enfrentar o medo. Primeiro, aceita o teu medo. Eu tenho medo disso, ponto. Segundo, na ousadia, na coragem, no atrevimento, eu vou trabalhar a partir daquilo que eu já sei, autoconhecimento. Como uma pessoa pode ser forte descobrindo a sua fraqueza? Claro. Como que eu posso romper com o meu medo, descobrindo quais são eles? Esses medos traumáticos, fóbicos, ideológicos, históricos do passado, sempre à luz da psicologia, mais à luz da fé, da espiritualidade, da mística. Portanto,
A coragem vai transformando a minha pedra de tropeço em degrau de sucesso. Diga isso comigo, a coragem vai transformando a minha pedra de tropeço em degrau de sucesso. Portanto, invista os seus talentos. Portanto, invista os seus dons. E não tenha medo da liberdade. A gente tem medo da liberdade. É a coisa mais equivocada, mais contraditória que eu escuto. Todo mundo prega a liberdade, mas na hora de ser livre tem medo. Sabe por quê? Porque a liberdade te coloca na responsabilidade. A liberdade te coloca na decisão. Não mais ser guiado pelos outros. Não mais ficar andando na gaiola dos outros, engaiolado no que o outro pensa, no que o outro quer, no que o outro manda. A liberdade dá trabalho, mas é linda. A liberdade é quando você pode escolher o que você quer do seu jeito. E se quebrar a tua cara, ok, eu quebrei, eu aprendi. Nós não queremos liberdade porque nós queremos sempre culpar alguém pelos erros que nós cometemos. Para dizer, está vendo? Aconteceu isso porque o fulano falou. Não, eu quero liberdade. A liberdade tem dois problemas que devem ser resolvidos, nos ensina a filosofia. Primeiro, o medo, a estreiteza em passá-la. Segundo, a angústia, porque decidir é angustiante, mas é libertador. Conclusão: o investimento de hoje é o lucro de amanhã. O que você poupa hoje te coloca no céu amanhã. Invista a tua vida em Deus, na sabedoria, no equilíbrio, na sobriedade e na ousadia. A vida é muito curta, gente, muito curta, para a gente ficar esperando tudo cair do céu. A vida é muito curta para não decidir a felicidade. Para de ficar protelando, porque você está envelhecendo e eu também. Nós estamos cada dia que passa um passo a mais da eternidade. E tem gente que vai se frustrar aos 40 e aos 50 anos, porque uma vida inteira investiu em superficialidade e perdeu tudo o que tinha. Mude isso e comece a investir no que vai te dar lucro. E o que vai te dar lucro é um espírito ousado e a fé em Deus. Bom investimento para você, a Ele uma salva de palmas.